Boa tarde! Sejam todos bem-vindos na nossa live do meio-dia 37, do dia 21 de maio de 2020. Andréia, seja bem-vinda. Elaine, Raquel, seja bem-vinda. Jana, Tati, Simone, Dani. Boa tarde, pessoal. Gente, vocês assistiram a live hoje da manhã? Quem gostou da live da manhã de hoje? Recebi bastante comentários sobre a live da manhã. Shin tá aí? Boa tarde, Shin. Cadê a Ana Rita, que deve estar chegando por aí? Daiane, Simone. Sejam todos muito bem-vindos. Dani assistiu? Dani, você sabe que eu pensei em você hoje? Aí eu falei, nossa, eu não falei oi pra Dani de manhã. Será que eu falei? De manhã eu tô meio dormindo ainda, Dani. Se eu não falei, falo oi agora. Gente, recebi bastante devolutiva positiva dessa live da manhã. A gente vai seguir nessa live agora do meio-dia 37. Vamos falar um pouquinho de ansiedade. Eu queria ensinar uma técnica para vocês também. Deixa eu até pegar uns livros meus aqui, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Se vocês vissem a quantidade de livro que tá nessa mesa, vocês choram. Se vocês vissem o tamanho de livro, o tanto de livro que tá aqui. Deixa eu pegar outro livro aqui, ó, que eu vou deixar até separado aqui. Que já era para eu ter deixado separado e eu não deixei para mostrar para vocês. Acho que alguns livros que vai me dar suporte aqui na minha fala de agora. Cadê a galera que tá chegando? A live foi boa, Fabi? Foi legal, né? Você sabe que aquelas lives que eu faço, eu vou contar um segredo pra vocês. A maioria das lives que eu faço, na verdade, as lives são pra mim. É tudo pra mim. Todas aquelas coisas que eu falo lá, ó, tudo coisa pra mim, ó. Vou deixar uns livros aqui que eu quero mostrar pra vocês hoje, do que eu vou falar. Gente, essa semana... Ah, que bom, Dani. Foi confirmação pra você, Dani? Fico muito feliz, viu? A D. Almeida, seja bem-vinda. Tem bastante gente nova chegando na nossa live. Tô muito feliz com isso. Karina. A Camila Cenedese. Eu acho que é Camila. Marilu. Bárbara. Muito bom. Gente, vocês podem fazer uma gentileza para mim? Aviãozinho, por favor. E coraçãozinho, até não quero mais. E aviãozinho, para que o Instagram permita que a nossa live fique aqui gravadinha, tá? Bom, gente, essa semana nós estamos falando aqui sobre a questão da síndrome do pânico, da depressão. Ontem a live com o Dr. Arthur foi muito legal. Esperar o pessoal um pouquinho entrar. Porque às vezes o pessoal fala pra mim, Érica, nem sempre o Instagram tá me avisando. Então eu vou deixar o pessoalzinho entrar, tá? Aguardar o pessoalzinho entrar. Quem que chegou aí? Marisa, Van, Vanessa. Aí a gente já vai começar. Bom, ontem, o Dr. Arthur esteve comigo na live, foi muito legal. Ele trouxe pra gente algumas considerações do que acontece na TPM, de que forma isso influencia bastante o nosso quadro de depressão, de síndrome do pânico. E hoje eu queria falar um pouquinho da ansiedade com você, para que a gente possa finalizar o tema dessa semana, que é falar um pouco dessas doenças psicossomáticas. Novamente, o que eu vou falar aqui, trazer um cenário geral sobre a ansiedade, mas compartilhar com vocês técnicas comportamentais, tá, gente? Tudo que eu trago aqui para vocês é comportamental e que nos ajuda bastante nesses momentos nossos de ansiedade. Então, manda aviãozinho pra galera e coraçãozinho para todo mundo aí. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos aproximadamente 7 bilhões de pessoas que vivem aí no planeta. 20% desses 7 bilhões são consideradas pessoas que têm transtorno de ansiedade, tá? Tô falando aí em torno de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. É gente pra caramba ansiosa no mundo. Sem considerar, no meio desses 1 bilhão, que eu tô levando em consideração aqui estatística, né? Sem considerar que no meio desse 1 bilhão tem nós, que não temos muitas vezes o tal transtorno da ansiedade, mas sofremos de algumas consequências psicossomáticas, né? Vamos falar em público, passa mal, vai passar por uma prova, passa mal, vai fazer uma entrevista de emprego, fica com aquela ansiedade absurda.
Então, sem levar em consideração dentro dessa estatística essas pessoas. A gente vive num ritmo frenético cada vez pior. Não sei se vocês têm sentido isso. Algumas pessoas têm me procurado, né, em relação a esse isolamento social. Eu continuo trabalhando a mesma coisa. Minha vida não mudou, muito pelo contrário. O meu serviço dobrou, porque tudo que eu fazia em 15 minutos agora tem que ser tudo gravado, tudo montado aula, tudo, meu Deus do céu. Então a minha vida praticamente dobrou meu trabalho, muito mais do que eu estava fazendo. E isso, sem sombra de dúvida, faz com que a gente se torne pessoas um pouco mais ansiosas. Se você faz parte daquele grupo de pessoas de que não suporto trabalhar com gente lenta, né? Não gosto de gente lerda, e você passa a maior parte do seu tempo tentando mudar a outra pessoa, eu sinto informar você, mas os seus dias não serão tão longos assim, tá? A tendência é que você morra logo. Falar aqui o português claro, tá? Pra gente não falar muito bonito. A verdade é essa. Daqui a pouco você vai ter um piripá que vai morrer de um ataque do coração, porque você não consegue controlar tudo isso. Talvez você me pergunte, Érica, como que o nosso cérebro, né, ele reage a tudo isso? Aliás, é possível a gente controlar a nossa ansiedade? É possível a gente acabar com a nossa ansiedade? Claro que não. É possível a gente buscar o ponto do equilíbrio nisso tudo, né? A ansiedade, ela é boa. Quando você, por exemplo, até vai falar em público, a ansiedade é um belo de um termômetro para você até entender que você não é a melhor bolacha do pacote, né? Que você tá vulnerável às coisas que vão acontecer. Então a ansiedade, ela é boa porque ela nos deixa em estado de alerta. E o nosso cérebro, a formação dele nós fomos formados para estarmos o tempo todo em estado de alerta. Nós não fomos formados nem para ter foco e nem para ser pessoas extremamente tranquilas. Tudo isso é um treino, onde nós temos que treinar o nosso subconsciente, mudando a nossa autoimagem. O Augusto Cury, que escreve esse livro aqui, ó, Seja Líder de Si, que é um livro baratinho. Vi já algumas pessoas que me marcaram aí nos stories que compraram esse livro. Seja Líder de Si, um livro baratinho, ó. Você compra isso aqui, inclusive, no catálogo do Avon, pagando R$5. Isso aqui é um livro de divisor de águas para pessoas que sofrem de ansiedade, porque ele entrega uma técnica aqui que eu vou compartilhar ela com você também. O Augusto Cury, ele trabalha com uma teoria chamada teoria multifocal, onde ele trabalha com a construção do pensamento humano. A ansiedade, muitas vezes, né, as pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade, a cabeça dessas pessoas não para. Elas pensam freneticamente o tempo todo. Considerando que o nosso cérebro, ele não foi feito para que nós tenhamos tranquilidade, muito pelo contrário, a construção do nosso cérebro é que a gente fique em estado de alerta o tempo todo. Por quê em estado de alerta? Porque lá atrás, enquanto nós morávamos nas cavernas, nós tínhamos que viver em estado de alerta, porque senão nós seríamos uma presa muito fácil para qualquer animal. Então, até essa questão de foco, eu não tenho foco, sofro com foco. O foco, gente, é uma musculatura que nós temos que desenvolver no nosso sistema cerebral. Deixa eu mostrar o cérebro aqui para vocês, peraí. Deixa eu pegar ele aqui, ó, quero te mostrar. Para quem nunca viu, tá chegando na live aqui pela primeira vez. Então, esse aqui é um sistema, é um cérebro, tá? Essa parte aqui de trás é a sua nuca, aqui é a sua testa. Vou abri-lo aqui no meio. Então, se nós abrirmos o seu cérebro, você vai encontrar exatamente isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Que você tem, na verdade, 3 cérebros, você não tem um só. Você tem essa primeira parte aqui, que nós chamamos que é a parte do reptiliano. Nós temos essa segunda parte aqui, chamada de sistema límbico. E nós temos essa terceira parte aqui, ó, que é a parte do córtex cerebral, que é a sua racionalidade. Nosso cérebro, a primeira formação do nosso cérebro é essa primeira parte aqui, ó, que é a área do reptiliano. Esse cérebro aqui, nós temos registro dele na história há mais de 500 milhões de anos, lá atrás. Por isso ele é chamado reptiliano, porque ele se assemelha com o cérebro do réptil. E você tem esse cara aí dentro de você. E esse carinha aqui, ele tem vida própria. Ele tem os seus próprios comportamentos. E a nossa ansiedade, quando nós falamos que estamos em estado de alerta, é essa área do cérebro, porque até então só tínhamos essa área do cérebro. Esta área que controla os nossos instintos animais. Então, todas as vezes que você está passando por uma situação, é esta área do cérebro aqui, ó, que tem o papel de te proteger. Então, ele diz assim, olha, eu vou te deixar em estado de alerta para você não correr risco, para que a presa não venha te pegar.
E às vezes a presa, que a gente já não tá mais vivendo na caverna lá com os dinossauros atrás da gente correndo, mas às vezes a presa é quem? A presa é o gestor, a presa é a reunião que eu vou participar, né? Ele é o bicho que vai te comer, é a reunião que eu não tenho controle, é o trabalho TCC que eu tenho que apresentar. E quando nós não conseguimos desenvolver músculos, o que são músculos? São competências para a gente poder administrar isso. Existe alguém na face da terra que não é ansioso? Não, não é verdade. Todos nós somos ansiosos. Só que existe a ansiedade boa e existe a ansiedade ruim. Aí você vai falar para mim, Érica, como que eu encontro esse equilíbrio sobre aquilo que é bom e sobre aquilo que é ruim? Bom, primeiro entendendo que a ansiedade ruim é aquela ansiedade que você precisa buscar ajuda. Qual é essa ansiedade ruim? Quando você já não consegue mais evoluir na tua vida e na tua carreira por conta da ansiedade. Por exemplo, você vai lá, compra um carro, só que você vai trabalhar de ônibus, porque você é tão ansioso que você não consegue dirigir. E esse tipo de ansiedade é algo que já está prejudicando a sua vida. Prejudicando a forma como você está se comportando perante a sociedade, tá? Quando se trata, por exemplo, de você ter que apresentar um trabalho na faculdade e você se nega, que você prefere perder a nota do que ir lá na frente apresentar porque você é uma pessoa extremamente ansiosa, então esse tipo de ansiedade já está te prejudicando, é a ansiedade ruim. Então eu quero dar alguns exemplos para vocês aqui de como é que nós podemos administrar isso. A Karina está perguntando, as emoções elas estão no reptiliano ou elas estão no límbico? O reptiliano, Karina, ela cuida de toda a nossa parte, os nossos instintos animais. E a área límbica é onde moram todas as nossas emoções mais profundas. Elas ficam no sistema límbico. E quando se trata de ansiedade, na verdade, como é que tudo isso acontece? Nós recebemos estímulos externos, que vai passar aqui exclusivamente pelo nosso córtex cerebral, pela nossa racionalidade. E esses estímulos, que é o que a gente chama de gatilhos mentais. Por exemplo, você vai apresentar um TCC. Já tem problema de falar em público, já é ansioso, tem mais esse problema de falar em público, esse evento que está aqui, ó, externo, o que ele vai fazer? Ele vai desencadear uma sequência de acontecimentos aqui dentro do nosso cérebro. Como a parte do reptiliano, ela tem a responsabilidade de nos proteger, ela manda a seguinte mensagem para nós. Olha só, dá uma olhada aí no animal que tá aí fora, no bicho que tá aí fora, que é a apresentação do TCC. Se você tem condições de enfrentar isso, então o cérebro vai lá e te ajuda a lutar. Mas quando a sua ansiedade é muito grande, o que ele olha para você e diz assim, não, esse bicho aí é muito grande para você, é melhor você fugir. E o que faz você fugir? Exatamente a quantidade de químicas que o seu cérebro libera, como por exemplo a própria adrenalina. É ela que faz no momento de ansiedade com que o nosso coração dispare. E aí que eu tô falando pra vocês, aí esse tipo de ansiedade, de eu não conseguir evoluir no meu trabalho, no meu dia a dia, aí eu vou precisar de uma ajuda pra me ajudar a resolver isso. Aí você vai falar pra mim, Érica, e como é que tudo isso desencadeou dentro do meu cérebro? Porque eu conheço pessoas que vai lá na frente e fala e que tá tudo bem. Porque eu já expliquei pra vocês até em outras lives que o nosso cérebro é guardado dentro da nossa memória, dentro aqui ó, da nossa memória, é guardado como se fosse umas gavetas. Dentro de cada gaveta existem histórias. E o nosso dia a dia, ele é feito de histórias. Que histórias são essas? São as experiências que nós temos com inúmeros acontecimentos que nós vamos tendo dentro do nosso dia a dia. Então, se você já teve lá atrás um histórico de que falar em público era ruim, todas as vezes que você fica frente a esse problema, porque para você passa a ser um problema e não uma oportunidade, quando o seu cérebro vai lá consultar nessa gaveta, ele vai ler todas as experiências ruins. Quando ele identifica que a experiência é ruim, o seu sistema reptiliano já grita para você, olha, sai fora que você não vai conseguir lutar. Saia fora porque você vai perder essa guerra. É onde ele tenta te proteger, te colocando em quadros de ansiedade. Por quê? Porque quando ele sobe a sua ansiedade, ele aumenta a sua ansiedade, ele tira você de cena da situação de, por exemplo, ir lá apresentar o seu trabalho. O que nós temos que fazer? Você pode falar assim para mim, Érica, como que eu posso controlar tudo isso, né? Existe a possibilidade de controlar tudo isso? Então, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo,
Imagina que você ontem preparou a sua mesa do jantar. Preparou lá a sua mesa do jantar. Vocês jantaram, só que ninguém retirou aquela mesa. E esses alimentos ficaram lá. E tava um calor muito forte, a comida que ficou em cima da sua mesa, foi lá e azedou aquela comida. O cheiro até da comida tá ruim. Dificilmente você vai querer voltar, jantar naquela mesa. Não, você vai querer limpar aquela mesa, você vai querer fazer a faxina naquela mesa. Imagina que essa mesa do jantar é o seu cérebro. Nós passamos por situações que são a nossa mesa do jantar. As experiências são essas comidas que ficaram sobrando em cima dessa mesa. E nós não aprendemos na nossa vida a fazer o quê? A faxina dessas coisas. Nós, seres humanos, pelo menos os mais comuns, né? A gente pelo menos tem aí uma higiene, né? A gente tem a prática da higiene. Ninguém gosta de frequentar um banheiro sujo. Ninguém gosta de passar o tempo sem tomar banho. A gente tem a nossa higiene corporal. Só que a gente não aprende a fazer a nossa higiene mental. As pessoas não ensinam isso pra gente. E quando a gente não aprende a fazer essa higiene mental, a gente começa a alimentar aqui dentro a mesma coisa que acontece com o alimento do lado de fora, que ele estraga. As nossas ideias passam a ser estragadas. O que são ideias estragadas? Ideias perturbadoras. E você fica nessas ideias perturbadoras e isso causa o que em você? Um aumento absurdo da sua ansiedade. Então, o que essas pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade, elas devem fazer? Elas devem fazer a sua higiene mental. E você deve falar assim para mim, Érica, como que eu faço a minha faxina mental, né? Como é que eu faço? Bom, primeiro você tem que diminuir esse seu ritmo frenético. Pessoas que se cobram demais, principalmente quem tem um perfil analítico, que as coisas têm que ser milimetricamente calculadas. Primeiro que você não tem controle de nada. Tanto tá aí a pandemia aí. Quem tem controle sobre essa pandemia? Ninguém, nem a cura ainda não encontraram. Então, primeiro é você organizar o seu pensamento e saber que você só tem controle em cima daquilo que você pode ter controle. Existem coisas que você não tem controle. Fazer a nossa faxina mental é entender que eu não vou mudar o comportamento do outro. Às vezes eu escuto de atendimento, que às vezes as meninas são mais assim, elas falam pra mim, porque eu não aguento meu marido, porque o meu marido é muito lerdo, meu marido é muito lento, eu deveria ter casado com outra pessoa. Então, se você já tem esse comportamento de achar que seu marido é muito lerdo, que seu marido é muito lento, você já não é uma pessoa fácil de lidar. Então, você tem que dar graças a Deus de ter alguém lerdo e lento que aguente você. Porque se você casasse com alguém que tivesse o seu ritmo, saía a morte. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, porque pior do que ficar do lado de uma pessoa lenta e lerda é você conviver do lado de um ansioso, porque o ansioso enlouquece a gente. Então, como que eu monto essa minha faxina mental? Olhando, inclusive, pra gente e entendendo que nós também temos momentos em que as pessoas também não nos suportam. Então, trazer a consciência, expandir a nossa consciência, ela é fundamental para que a gente comece a repensar sobre o nosso comportamento enquanto ansiedade. E eu não estou falando aqui daqueles transtornos de ansiedade que você precisa realmente tomar os ansiolíticos, tá? Aí nós estamos falando de uma patologia, que a pessoa tem que ir lá tomar os seus ansiolíticos. Mas tem uma galera aqui na live que está me escrevendo aqui que é super ansiosa, e que muitas vezes porque não consegue controlar tudo isso, não consegue ser tolerante com o outro. Você tem que aprender a ser tolerante com o outro porque você não é o centro do universo. E também ser uma pessoa extremamente acelerada não tem nada a ver com ser produtivo, tá? Então, porque tem gente que gosta de se autoafirmar, que é uma pessoa muito acelerada, muito rápida, muito isso, muito aquilo, mas isso não quer dizer que você seja uma pessoa eficaz, muito pelo contrário. Muitas vezes você é tudo, sabe, aceleradão assim, você só vai ter um piripaque daqui a alguns dias. Nada mais que isso. Então, procurar atividades que te acalmem, como, por exemplo, a meditação é uma atividade, o desenho é uma atividade, a música é uma atividade. Aprender a fazer essa faxina mental é o que vai fazer, principalmente, vai ajudar você a ser uma pessoa até mais legal perto das outras pessoas. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Aguentar gente ansioso é pra acabar. O Augusto Cury, nesse livro aqui dele,
ele fala de uma técnica que ele ensina isso. Aliás, compre esse livro e leia esse livro. Se você for ansioso, você tem que ler esse livro aqui. Esse livro ele vai falar sobre como você deve ser líder de si. Tem gente que se vangloria com essa questão de que eu sou rápido, porque eu sou smart, porque isso, porque aquilo, mas não tem liderança dela própria. Cheio de gente aí que quer ser gestor, que é gestor, mas ele mesmo não consegue se liderar. E começa a ter esses pensamentos tão frenéticos que enlouquece as outras pessoas. O livro Milagre da Manhã, ele pode mudar a sua vida. Esse livro aqui, ó, O Milagre da Manhã, tem ele, eu já mostrei ele aqui algumas vezes, e tem o diário dele, ó. Tem ele e tem o diário aqui, ó. Ele e o diário, onde você vai fazendo os exercícios. Isso aqui te ajuda a mudar o quê? Estilo de vida. Porque ansiedade, gente, é estilo de vida. Viver em estágio de depressão é estilo de vida. O deprimido, ele tem uma afetividade com o passado. E o ansioso, ele tem uma afetividade com o futuro. O que você tem que fazer? Reeditar o seu subconsciente, como eu já falei aqui 1 milhão de vezes. É mudar a sua autoimagem. Então, se o tempo todo você fica se afirmando, né, e se autoafirmando que você é uma pessoa ansiosa, é essa a imagem que você cria sobre você. Então, livros que mudem a sua história, o seu estilo de vida, como esse, por exemplo, é um livro que pode te ajudar consideravelmente. Agora eu quero falar da técnica do livro do Augusto Cury. O Augusto Cury, de uma maneira incrível, ele cita aqui uma técnica nesse livro, porque esse livro ele faz uma analogia entre a sua mente. Ele diz que a sua mente é um teatro. Ele faz essa analogia com você e o teatro. E ele fala o seguinte, nesse livro, ele fala da técnica DCD. Então, se você passa por momentos de ansiedade, aprenda essa técnica, que é uma técnica comportamental. DCD. D de duvidar, C de criticar e D de determinar. Duvide daquilo que você está sentindo nesse momento. Você vai precisar apresentar o trabalho e já começa a passar mal, começa a ter aqueles sintomas. A primeira coisa que você tem que ter é duvidar desse sentimento. Porque é você que tem que ter o controle sobre eles. Se você não tiver o controle sobre a situação passa a ter o controle sobre você. Depois você começa a criticar essas ideias perturbadoras. Critique no sentido de é só um trabalho, o seu professor é só um professor, o seu TCC é só um TCC e tá tudo bem. Mas e se as pessoas me perguntarem e eu não souber responder a pergunta? Você olha para elas e diz que você não sabe. Não tem dinheiro no mundo que obrigue você a saber tudo. Não tem ninguém no mundo que diga que você tem que saber tudo. Não sabe. Eu dou aula há quantos anos? Às vezes o aluno pergunta alguma coisa para mim, eu não sei. Professora, a senhora sabe tal coisa? Não sei. Hoje mesmo fizeram uma pergunta para mim se eu sabia responder a relação da astrologia com o comportamento humano. Eu não sei, eu nunca estudei astrologia, mas eu posso procurar saber. E isso não é vergonha. E as pessoas entram em parafuso, porque parece que elas têm que saber tudo o tempo todo. Então, quando a gente fala dessa técnica de duvidar daquilo, do seu sentimento e criticar é isso aí. Tá, não sei. E qual o problema? Porque o que as pessoas vão falar de mim? Gente, dane-se as pessoas. Aliás, vocês precisam ler livros assim, ó. Desfoda-se. Esse aqui é um livro top pra você ler, tá? Livro top. Gente, é pensar muito no que as pessoas acham. Deixa as pessoas acharem o que elas quiserem. Quando elas começarem a pagar a conta de vocês e quando elas começarem a levar pizza pra você à noite, assim, do nada, né? Quando elas derem dinheiro pra vocês, quando elas virarem orelhas, ouvidos pra ficar ouvindo as suas angústias, aí você até dá um desconto pra ela pra escutar o que ela tá falando pra você. Agora, dá importância pra que as pessoas falem. Tem gente que vem conversar comigo em quadros, assim, de ansiedade absurda, porque fica imaginando o que é que o colega vai falar. Para, gente, precisa viver a vida, né? Você tem uma vida só, dependendo aí da sua crença, você tem uma vida só. Se você for católico, ainda você tem a chance da galera lembrar de você até a missa do 7º dia. Agora, se você for evangélico, meu amigo, você tá ferrado. Porque acabou de enterrar lá, a galera não quer nem mais saber de você. Ninguém nem ora pra você mais, né? Porque lá os evangélicos não acreditam nisso, não vai nem orar pra você. Então, gente, viva a sua vida. A técnica, duvida das ideias perturbadoras, critique as ideias perturbadoras e determine. O que é o D de determinar? É você assumir a sua posição de protagonista naquela história. Como eu assumo essa posição? Érica, você sabe me responder tal pergunta lá no meio do TCC? Não, eu não sei. E tá tudo bem. E aí você pode até devolver a pergunta pra pessoa. E aí, responde aí você, o que você quer?
Gente, existem momentos que nós temos que enfrentar a situação que a gente está vivendo. E não somente ficar em situações, sabe, nos colocarmos em situações de vitimismo. Vira o jogo, cara. Até quando vai ficar aí nessa situação? Alguém me perguntou aqui, passou aqui muito rápido aqui. A medicação ajuda demais. Alguém falou isso. Perfeito. Se você sofre de transtorno de ansiedade, você tem que tomar as suas medicações. Você não tem que parar. Você tem que ouvir o que o seu médico diz. E essas técnicas são técnicas comportamentais que te ajudam muito nisso. Agora, quem não toma remédio, mas também fica à mercê de outras pessoas, meu Deus do céu, a gente não pode ficar à mercê de outras pessoas. A gente tem que assumir o nosso protagonismo, assumir a rédea da nossa vida, cara, e vai ficar ansioso por causa dos outros, liberar cortisol dentro do teu organismo. Pra quê? Pra ter câncer lá na frente, porque a sua vizinha não gosta de você? Meu, muda de casa, muda de vizinha. Né? Adriano tá aqui falando alguma coisa. Fala, Adriano. Se morrer nessa época, nem missa tem. Se morrer nessa época, nem missa tem. Gente, tem uma galera aí arrogante morrendo nessa época aí. Morreu 2 que eu conheço, extremamente arrogante. Passaram a vida inteira aí numa arrogância absurda. Nem velório tiveram os caras. Então, gente, pra que tudo isso, viver nessa neurose, nesse ritmo frenético aí, nessa loucura? Eu não tô falando que você não tem que trabalhar. Eu mesma vivo num baita de um ritmo frenético. Trabalho pra caramba. Só que eu trabalho em paz. Eu não tenho ninguém tentando a minha cabeça. E quando aparece alguém aqui tentando a cabeça, pergunta pra Fabiana, ó, a gente tesoura. Cliente treta, eu demito o cliente. E pra mim aqui é muito fácil fazer isso. Já tive isso de ligar pra pessoa e falar, olha, desculpa, mas eu não quero te atender. Não, mas como você não quer me atender? Não, eu não quero te atender. Quem define quem vai atender sou eu, não é você. Eu que defino. Gente, vocês têm que tomar a rédea da vida de vocês. Sabe? Você não vai passar a vida inteira tomando remédio? Não, cara. Você não nasceu tomando remédio. Assume a posição de vocês, sabe? Olha lá. Quando você fala, vai liberar cortisol no corpo. Isso é um horror. É um horror. Não tem que ficar liberando cortisol no seu corpo por causa de vizinho, de parente, de amigo. Gente, tem gente que libera cortisol no corpo, sabe por causa de quem? Da cunhada. Cara, a cunhada nem é sua parente. E você permite que a cunhada bagunce a sua vida. Tem gente que libera cortisol no corpo por causa da sogra, por causa do chefe. O chefe nem é seu parente. A colega de trabalho libera lá o cortisol no corpo, que é colega de trabalho. Gente. Pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus. Olha, eu vou dizer, alguém aqui, a Simone do Espaço, também falando que ela também não atende. Eu também não. Se vier aqui, tem uma placa, eu vou colocar uma placa na escola. Não somos mais para-raio de treta. Essa história de trazer cliente aqui, que vai fazer eu ficar estressada, Deus que me perdoe. Eu prefiro deitar e dormir, juro mesmo. Deitar e dormir, não atender e não ganhar. Porque não tem dinheiro no mundo que pague a liberar cortisol, Deus que me perdoe. Eu já passei dessa época, sabe? Já passei. E, pelo amor, eu vejo bastante professor que tá começando a dar aula agora. Quem tá entrando para dar aula agora sofre. A gente que já tem 20 e tantos anos de sala de aula, a gente bate o olho, parece que já tem uma seta assim indicando, eu sou para-raio de treta. Porque tem aluno que é para-raio de treta, vocês não têm noção. Eles deixam de tretar lá com a mãe deles e vêm atrás da gente na faculdade para arrumar encrenca. E eu morro de dó de professor, sabe? Porque tem professor, gente, que chora. Eu tenho uma amiga minha, um dia eu saí no corredor da faculdade, tava chorando por causa do aluno. Eu falei, o quê? Estressando por causa de aluno? A gente não pode ser assim, não. Você tem que trabalhar certinho, entregar o melhor resultado que você tem na tua vida. Agora, ficar ansioso por causa dos outros, você tem que ficar ansioso por causa de você, cara, não por causa dos outros. Dane-se as pessoas, né? A Ju falando, amei essa de tesourar quem vem testar na nossa mente. Sai fora. Gente, essa semana aqui, mas eu bloqueei uma galera que vocês não têm noção. Eu entrei lá no meu Face dia da faxina. Isso daí é fazer a faxina mental. Entra lá no seu Facebook, sabe aqueles para-raio de treta que tem lá no teu Facebook? Bloqueia tudo esse povo. Arranca toda essa turma de lá. Você não precisa ter esse pessoal lá. E eu vou falar mais, tá? Igreja também, dá uma tesourada na galera da igreja. Porque também tem um monte de gente de igreja lá que só vem atrás de você para deixar você mais ansioso. Sai fora, viu? Então, ansiedade é isso aí. Ansiedade é você ter o controle. Aplica essa técnica do DCD.
Aplique essa técnica do duvidar, criticar e determinar. Agora, você quer uma dica mesmo? Queima esse povo aí que fica te enchendo o saco aí, que fica, sabe, no blá 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 atrás de você. Sai fora dessa galera, porque essa galera aí, ó, não quer nada. Elas não querem saber de nada. Elas só estão procurando alguém para descarregar a lata de lixo delas. E aí você, como uma pessoa legal, que fica dirigindo o seu caminhãozinho com a sua caçamba vazia, você permite todo mundo jogar a lata de lixo em cima de você. E aí você se torna isso aí, né? Às vezes ansioso, às vezes deprimido, tendo que cuidar do lixo que nem é seu, do lixo que é das outras pessoas. Cheio de gente aí. Mas uma galera, e a gente tem que ficar cuidando da lata de lixo dos outros. É o que eu falo. Quem pariu o Mateus, que balance o berço. É isso aí. Érica, teve um dia que saiu uma discussão. Ó, vou contar pra vocês. Quer ver? Ó, vai sair treta aqui na live. Ó, saiu uma discussão por causa dessa história de chá de bebê. Perguntaram a minha opinião. A partir do momento que você pergunta a minha opinião, você me dá o direito de responder a minha opinião. Sim ou não? Então não pergunta a minha opinião. Perguntaram pra mim o que eu achava desses chás de bebê que a pessoa te manda o cartãozinho escrito lá pra você. Uma fralda marca Pampers, do tamanho não sei o que, da marca tal, tá. Perguntaram pra mim, Érico, o que você acha desse cartãozinho? Eu falei, ridículo. Érico, eu acho ridículo. Porque quem resolveu ter o Mateus que tem que guardar o dinheiro para comprar a fralda Pampers? Eu não tenho nada a ver com isso. Você que quis, não é você que quis ter o Mateus? Então você guarda o dinheiro, compra todas as fraldas Pampers e balança o berço do Mateus. Agora, você quer ir lá, né? Arrumar sua vida no bem bom, fazer o Mateus no bem bom, nem vem perguntar pra mim o que eu acho. Depois que você faz o Mateus, aí você se dá conta que custa 50 pau um pacote de fralda Pampers e que o Mateus vai usar um pacote em 45 minutos. Aí você acha que eu sou obrigada a ir no seu chá de bebê e levar a fralda Pampers? Ah, gente, aí eu falei isso, o pessoal já... Ai, que absurdo. Não tem nada de absurdo não, gente. A gente tem que largar a mão de ser trouxa dos outros. Larga a mão de ser trouxa dos outros. Pega os 50 pau da fralda Pampers do Mateus, vai lá no shopping e vai lá fazer seu cabelo, faz a sua unha, sei lá, vai fazer qualquer coisa, compra as coisas pra você. Quem quis parir o Mateus, balança o berço. E isso é pra tudo nessa vida. Aí você não sabe que não consegue nem administrar a ansiedade. Por quê? Porque não tem coragem de falar pra fulana, a mãe do Mateus, que você não vai lá, porque você não vai comprar uma fralda de 50 pau o pacote. Gente, esse tipo de gente arranca da tua vida, porque a pessoa ela não tá convidando você porque ela gosta de você. Ela tá convidando você porque você vai dar a fralda pro Mateus. Gente, é muito difícil de entender essas coisas, ou sou eu que sou esquisita? Olha lá, a Andressa falando aqui, ó. Eu, quando vou, o que é difícil, levo o que eu quiser. Ai, Andressa, ó, vou falar uma coisa pra você, Andressa. A hora que você sai de lá, você vira assunto desse povo aí, porque a galera vai descer além em você, porque você não levou a tal da fralda Pampers. Ó, gente, ó a Nielen falando as verdades nua e crua. Nielen, alguém tem que falar pra esse povo que é ridículo isso. Agora, você quer fazer lá o chá de bebê, o chá de panela, chá do sei lá o quê? Meu, convida todo mundo na tua casa lá. Se a pessoa quiser levar, ela leva, ela é bem-vinda. E se ela não quiser levar também, ela não leva, porque às vezes ela não tem 50 pau pra comprar uma fralda. Ah, faça-me o favor, é muito ridículo. É a minha opinião. Daqui a pouco o pessoal vai descer a lenha aí, mas não tô nem aí, porque não vou liberar cortisol, até porque nem Mateus eu tenho pra ter fralda. Tem chá pra tudo, de revelação, quando vai visitar o bebê. Então, aí quer fazer cartaz com o chapéu dos outros, esse povo aí. Aí um monte de gente fica super ansioso por causa dessas coisas. Ah, gente, para. A gente tem que arrancar esse povo da nossa vida. As pessoas têm que convidar a gente pra ir em festa porque gostam da gente. Não pelo interesse. É igual ser padrinho dos outros. A galera vem convidar a gente pra ser padrinho aqui, aí já vem com o presente. Ah, mas eu não tenho fogão, não tenho geladeira. Se dane, eu quando casei comprei tudo sozinha. Quando eu casei, antes de casar, gente, eu tinha minha casa, que eu comprei, a nossa casa, e todos os móveis e todos os utensílios e tudo. Quando eu casei, até copa eu tinha dentro da minha casa. Não pedimos nada pra ninguém. Por isso que eu namorei 200 anos pra casar. Agora esse pessoal antecipa as coisas.
Aí vai casar, sai fazendo pedido pros outros. E pede geladeira pra um, pede fogão pro outro. Ah, pelo amor de Deus, você que se dane, você que quis casar, vai lá arrumar suas coisas. E aí a gente fica ansioso por causa desse pessoal aí. Gente, eu vejo gente que, não tem nem dinheiro pra ele. Fica comprando as coisas pros outros, porque foi convidado pra ser padrinho. Um dia eu tive uma funcionária que tinha esse tipo de problema. A menina não ganhava pouco, né? Ganhava ali o que um auxiliar ganha. Aí foi convidada para ser madrinha lá da irmã lá da igreja. A irmã pediu uma geladeira frost free, 3 portas. Falei para ela, você tem essa geladeira na sua casa? Não, então compra para você. Pra irmã você dá um jogo de panela, sei lá o que você vai dar. O problema é dela, ela que quer casar, se ela não tem geladeira na casa dela, não casa. Quem não tem casa, não tem utensílio, não casa. Fica em casa, não casa, fica na casa da mãe, sei lá. Então, gente, às vezes a gente se estressa muito com as pessoas, sabe? Porque a gente não coloca as pessoas no devido lugar delas. E sabe quem é culpado disso? Nós, porque nós damos a liberdade para mandarem o cartãozinho lá do chá de bebê do Matheus, tá? Ai, gente, depois dessa live ninguém nunca mais vai me convidar para nada. Nem pra nada, nem sei, que a galera tá falando um monte aqui, eu não acompanho vocês, de tanto que vocês escrevem. A Jane falou assim, na live da manhã foi paz do Senhor, agora à tarde é fogo no parquinho. Ai, gente, quem falou isso, a Jânia? Jane Tarf. Jânia, de manhã paz do Senhor, à tarde fogo no parquinho, é porque de manhã eu acabei de acordar ainda, entendeu? É que daí na minha manhã já aconteceu tanta coisa, gente, tanta coisa, que vocês não têm noção, mas é verdade, cara, a gente tem que ter aí um relacionamento íntimo com Deus, tá certo? Mas a gente não pode ser trouxa também, não dá. Eu quero ser como você quando eu crescer. Ai, Gleice, você vai arrumar confusão, porque eu sou para-raio de treta. Ó, a Niele me conhece. A Nilce falando, será que é por isso que a turma não me chama? Eu vou convidar você, sim, Érica, para tomarmos vinho na Europa. Eu vou tomar vinho na Europa, eu vou. Agora, não me venha com um cartãozinho de chá de bebê para comprar fralda Pampers, porque eu não vou. Ah lá, a Má contando aqui, ó. Esses dias recusei o convite da charreata. O que é isso? Má, nem sei o que é isso. Sou tão antiga com as coisas. As pessoas estão sem noção. Adoro suas falas. Vocês gostam quando eu taco fogo no parquinho aqui, né? Nilce, eu e Nilce, a gente nem é mais chamada pra ir em nada disso daí. Aliás, eu e a Nilce, a gente nem pode sentar perto na igreja porque não funciona. A Ana falando aqui, ó, vou te convidar pro chá do Japinha quando eu for concebido. Pode trazer fralda pompom. Ana, eu vou. Mas não me venha com o convitinho, Ana, porque eu não vou levar. A Ju, preciso treinar meu córtex límbico e reptiliano para dar um retorno automático. É isso mesmo. Gente, é uma delícia. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando vocês aprenderem a tacar fogo no parquinho, vocês não têm noção que delícia que é. Gente, vocês se libertam assim, ó. Ó, a galera lá de Portugal falando aqui, ó. O vinho, pra você e pra doutora aqui em Portugal, eu pago. Não, gente, eu também vou tomar vinho em Portugal, mas não me venha com essa história de comprar fralda pros outros, porque eu não vou comprar fralda pra ninguém. Certo? Agora eu vou trabalhar, preciso trabalhar. Porque vocês me enrolam, eu falo que eu vou fazer a live de 15 minutos, eu não consigo. Ah lá, carreata tá acontecendo por causa da pandemia. Ah, era carreata, eu li charreata, agora que eu entendi. Ó, eu preciso trabalhar, eu tô gravando trocentos cursos pra vocês. Segunda-feira nós vamos lançar a plataforma digital, vou contar pra vocês aqui, ó. Nem sei, Fabiana vai ficar brava, mas eu vou falar o que vai ter de cursos novos. Tem um curso prontinho de carreira. Tem um curso ensinando vocês a construírem mentes de alta performance. Tem um curso de feedback. Tem um curso de resolução de conflitos. Esse é ótimo, gente. Porque quando eu falo lá que quando você não consegue resolver o conflito, você taca gasolina e taca fogo. Tem hora que eu tenho vontade de falar essas coisas. Tem um outro curso prontinho definindo a sua especificidade comportamental. Esse curso é top de linha. E ainda tem um bônus para vocês. Mas o bônus eu não vou contar agora. Certo, gente? Ó. Beijo pra vocês, eu espero vocês amanhã na live da manhã, das 5h45, pra gente, então, de manhã é paz do Senhor, né? De manhã o negócio é mais tranquilo. Agora, à tarde, meio-dia, é onde a gente solta a franga aqui, porque afinal de contas a gente tem tanto serviço pra fazer, né? É bom a gente falar algumas coisas de vez em quando. A D. Almeida falou que adorou a live. Seja bem-vinda, viu, D? Vem aqui quando quiser. Porque aqui a gente tem hora que a gente estressa, a gente precisa lascar a lenha na galera. Tá bom? Ana,
Ana Rita, eu espero ser amanhã às 5h45, hein, Ana? Gente, amo demais, 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 demais vocês. Ó, beijo e lembre-se. Elaine Garcia de Portugal. O que a Elaine tá falando? A doutora aqui em Portugal vai pegar fogo no mar. Ah, vou tacar fogo nesse mar aí. Podem me aguardar aí. Aguarda pra você ver eu taco fogo nesse negócio. Vocês sabiam que eu ia ser freira? Vocês sabiam disso? Verdade, eu ia ser freira. Vocês não têm noção. O meu sonho era ser freira. Vocês imaginam eu com esse comportamento, metendo a bala dentro do convento. Não ia funcionar, né? Não ia funcionar, mas qualquer dia eu conto pra vocês essa minha história, essa minha saga, que eu queria ser freira. Eu ia ser freira, de verdade. Gente, olha, um beijo pra vocês. Amo ficar aqui com vocês de paixão. Mas amanhã, 5h45, eu espero vocês aqui de manhãzinha. Cadê a Karina? A Karina não tá aí hoje. Karina Martins era freira, né, Cá? Karina não tá aí hoje. Eu amo estar aqui com vocês. Olha lá, quem que tá chocada porque eu ia ser freira? Gente, eu nem tenho cara de freira. Ah, agora fiquei triste. Verdade, eu ia ser freira. Nilce, misericórdia. Misericórdia, coitado dos padres. Nilce, mas o padre não fica no convento, Nilce. O padre vai ficar lá no seminário. Adriano resgatou. Adriano, ele vai ter um acerto que ele vai ter que fazer com Deus. Porque a hora que ele chegar lá, ele vai ter que se explicar pra Jesus. Porque eu já era separada, entendeu? Eu já tava certinho, separadinha, porque eu ia ser freira. Aí, ó, descambou tudo. Adriana apareceu na minha vida, bagunçou com a minha cabeça e com o meu ministério, tá? Que eu ia ser freira. Aí deu nisso aqui agora. E agora é isso que sobrou pra mim. Ficar aqui falando, fazendo live, né? Mas tá bom. Vamos trabalhar? Santa Érica tá ruim, hein? Vamos trabalhar, gente? Vamos, que à tarde nós temos coisa pra fazer. Eu ainda tenho 1000 coisas pra fazer hoje, que vocês não têm ideia. E ainda vou dar aula à noite. Mas, glórias a Deus por tudo. Ó o Gabriel falando, ainda bem que não seguiu pra ser freira. Mas se fosse, seria uma ótima freira. Gabriel, você imagina, Gabriel, eu quebrando o pau com as irmãs lá dentro? Porque aí eu ia ter que seguir regra, Gabriel. E eu não gosto muito de seguir regra. Nossa, Gabriel, eu já ia querer mudar as coisas lá dentro. Foi até bom, eu não sei, porque não ia dar certo. Gente, beijo pra vocês. A gente se vê amanhã, 5h45, na gloriosa paz do Senhor. Que Deus te abençoe, que Ele prospere o trabalho das suas mãos, que Ele esteja com você essa tarde todinha, cuidando de você, que Ele te livre de todo mal, de toda inveja, de toda a maldade das pessoas, porque as pessoas, elas são muito maldosas. As pessoas, elas poderiam ter a vida mais leves, né? Mas elas são muito maldosas, invejosas. Então, que Deus guarde você, porque você é incrível. Você nasceu para dar certo, você é a obra-prima de Deus, você é perfeito, porque tudo o que Deus faz é perfeito e você foi feito por Deus, por isso que Ele te ama e Ele cuida de você assim absurdamente. Então que a sua tarde seja uma tarde de paz. Um beijo enorme para vocês. Até amanhã, 5h45. Gente, eu tô me achando o máximo, porque já até me chamaram de noviça rebelde. Já tô até me sentindo, gente. Pena que eu não tenho cabelo igual da noviça rebelde, mas eu vou tentar. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Eu jogo beijo pra vocês, o Bisteca vem aqui do meu lado achando que o beijo é pra ele. Tchau, tchau.